Olá, eu sou a professora Rossane e a gente vai falar um pouquinho a respeito de controle de constitucionalidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da extensão da declaração do STF dentro do controle de constitucionalidade. Quando eu estou falando da declaração emitida pelo STF, em ADI, ADC e ADPF, várias técnicas podem ser utilizadas pelo Supremo para fazer essa análise, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas técnicas, tá? A primeira que eu trago para vocês é a declaração de nulidade com redução de texto total ou parcial. Quando o Supremo Federal se vale dessa técnica, tanto quando há redução parcial como quando há redução total do texto, o STF ele acaba atuando como legislador negativo. Por quê? Ele está retirando aquele dispositivo do cenário jurídico, tá? Quando a redução ela é total, a lei é considerada totalmente incompatível com a Constituição, tá? Ela pode ser a integralidade da lei, desde que atacada, ou a integralidade de um dispositivo, texto, né? De o que for atacado, tá? Mas é possível que a redução seja parcial de texto. É possível que dentro da declaração de nulidade, que eu esteja falando só de uma palavra ou de uma expressão dentro da lei, dentro daquele artigo, de uma linha ou do parágrafo, tá? Então, quando eu falo em redução parcial de texto, eu tô falando de uma redução o quê? De uma lei, de um artigo, de uma linha ou de um parágrafo, e não da lei como um todo, que seria a redução total. A redução parcial, ela é possível. O que eu tenho que tomar cuidado é que não pode alterar o sentido do restante do dispositivo. Quer dizer que o Supremo, por exemplo, ele não pode, com a redução parcial, alterar o significado do restante do dispositivo, tá bem? Toma cuidado que essa declaração de nulidade com redução parcial do texto, pessoal, ela não se confunde com o artigo 66, parágrafo 2º, tá? Que tá falando do veto, tá bom? Tá falando do veto parcial. O veto, ele tem que ser sobre o dispositivo integral, ou o artigo inteiro, a linha inteira, ou o parágrafo inteiro. Tomar cuidado com isso, tá? O que também é importante, tá? Que toda vez que eu falar em declaração parcial de nulidade, se eu já frisei isso para vocês há pouco e eu tô destacando de novo. Se ela incidir só sobre uma palavra ou expressão, eu tenho que analisar o contexto daquele dispositivo para que não seja modificado seus sentidos. Senão isso não é possível. Não é possível que o Supremo emita uma declaração desta forma, parcial, tá? Além disso, qual que é outra forma de declaração do Supremo? Declaração de nulidade parcial, mas sem redução do texto. Lembra ali atrás que a gente estava falando com redução do texto, né? A gente falava ali, ó, declaração de nulidade com redução do texto total ou parcial. E aqui a gente está falando de declaração de nulidade parcial sem redução do texto. Também chamada de interpretação conforme a Constituição. Aqui eu tenho a Lei 9868, artigo 28, parágrafo único. Quando eu estou falando dessa técnica de nulidade sem redução do texto, nulidade parcial sem redução do texto, ela também vincula todo mundo, tá? O efeito vinculante se permanece, é uma decisão que ela está excluindo um determinado sentido da norma, mas sem que haja uma alteração do texto. Significa que aqui o Supremo ele dá uma interpretação conforme a Constituição, tá? Ele diz, olha, a gente tem que interpretar desta forma, mas não é reduzido o texto, né? Não se reduz o texto daquele dispositivo. Olha o que eu disse para vocês, que a decisão exclui um determinado sentido da norma, sem que haja qualquer alteração em seu texto, tá bom? Essa é a declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, tá? Ou também chamada de interpretação conforme. Acho que fica bem mais fácil, né? Dar uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que esta interpretação é a mais adequada em face de outras que eventualmente existam, tá? No controle abstrato, o STF ele considera que essa técnica de decisão, pessoal, ela é equivalente a essa interpretação conforme. Por isso que eu disse para vocês que essa terminologia é muito mais fácil de se lembrar, tá bom? O enunciado normativo, ele trata-se do dispositivo e ele não se confunde com a norma propriamente, tá? Com o produto da interpretação do texto. Por isso que a gente diz ali, ó, que é declaração de nulidade parcial sem redução do texto, porque aqui eu tô falando
da norma, tá? Que é o produto da interpretação daquele texto, do enunciado normativo, tá? Então aqui, na verdade, nós falamos de uma interpretação do texto, da norma propriamente, tá? Isso que o Supremo faz, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho, assim, dentro dessa interpretação aqui sem redução, por exemplo, que um enunciado normativo, né, ele pode gerar várias interpretações. O que o Supremo faz aqui nessa interpretação conforme é dizer, olha, a interpretação mais adequada é a B ou a C. E a declaração de nulidade, ela não vai ter redução do texto dispositivo, porque ela está atingindo especificamente as formas de interpretação daquele dispositivo, tá bem? Eu sugiro a leitura para vocês da ADPF número 54, tá? Que trata um pouquinho dessa temática. O STF deu lá no artigo 28 uma interpretação conforme a Constituição e não houve redução do texto. O STF declarou que a antecipação terapêutica do parto em virtude da acrania ou da anencefalia não podia ser considerada aborto. Foi uma interpretação conforme, mas não foi alterado nenhum dispositivo, ou seja, não foi alterado o artigo 128 lá do Código Penal, tá bom? Eu preciso destacar para vocês que essa declaração de nulidade parcial sem redução de texto e a interpretação conforme a Constituição, elas são muito semelhantes, e o Supremo fala ali, a interpretação conforme, só que elas têm alguns pontos diferentes de acordo com a doutrina, então é bem prudente a gente tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando eu falo em declaração de nulidade parcial sem redução de texto, o que eu tenho de ponto em comum com a interpretação conforme? Que ambas devem ser utilizadas apenas em caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas. O que eu estou falando aqui? São normas que apresentam mais de um significado. Quando o dispositivo ele possui mais de um sentido, tá? Quando ele possui um sentido único, não dá para falar em declaração de nulidade parcial sem redução de texto ou mesmo em interpretação conforme. Outro ponto em comum. Quando há uma redução da possibilidade de aplicação de determinado dispositivo. Quando o STF ele emite a sua decisão, é excluída uma hipótese de interpretação do dispositivo. Por exemplo, diz que só a interpretação A que é a mais adequada, ou só a B, e exclui a A, C e a D, tá? Tanto na declaração de nulidade parcial sem redução do texto e na interpretação conforme, há uma redução da possibilidade de aplicação do dispositivo. Também não há qualquer alteração do texto normativo nas duas, tanto na declaração de nulidade parcial sem redução do texto e na interpretação conforme, tá? O que fica reduzido é o âmbito de interpretação do dispositivo, mas não há alteração do texto normativo. Nesses aspectos, eu digo para vocês que elas são iguais, tá? Mas elas apresentam algumas diferenças, como por exemplo, a declaração de nulidade sem redução do texto, ela só pode ser utilizada no controle abstrato, concentrado e como técnica de decisão judicial. E por ser uma técnica, ela acaba vinculando a todos e gera efeito erga omnes, tá? Efeito erga omnes e vincula todo mundo. Somente pode ser utilizado no controle abstrato significa o quê? Que ela não é permitida dentro do controle difuso, incidental, concreto. Quer dizer o quê? Que não é qualquer juiz que pode aplicar, tá bom? A interpretação conforme, ela pode ser utilizada tanto no controle difuso, incidental, concreto, como no controle concentrado e abstrato. Porque ela não é uma técnica de decisão judicial, mas um princípio interpretativo. Então, ela pode ser usada em quaisquer situações, tá? Tanto no controle abstrato quanto no controle difuso. A interpretação conforme, ela não é uma técnica de decisão, mas um princípio de hermenêutica, um princípio interpretativo da hermenêutica. Por isso que ela pode ser utilizada por qualquer juiz. Então, veja que a interpretação conforme ela é muito mais ampla do que a declaração de nulidade parcial sem redução do texto. E não é só o juiz que pode se valer desse princípio da interpretação conforme, desse princípio hermenêutico. Veja bem, se eu estou falando de um princípio interpretativo, quer dizer que qualquer pessoa pode se valer dele, qualquer indivíduo pode fazer uso dele.
a questão vai ser que ela não vai gerar esse efeito vinculante nem erga omnes. Professora, mas por que não gera efeito vinculante erga omnes se ela pode ser usada no controle de constitucionalidade? Porque ela não é uma técnica de decisão judicial, por isso que não gera efeito erga omnes e vinculante. Isso é interpretação conforme, tá bom? Na declaração de nulidade parcial, sem redução do texto, eu disse para vocês agora há pouco que ela gera efeito erga omnes, tá? E gera efeito vinculante também, tá? Isso é um ponto diferente entre a declaração de nulidade parcial sem redução do texto e a interpretação conforme a Constituição. Como técnica que acaba vinculando e gerando efeito erga omnes, então, eu tenho a declaração de nulidade sem redução do texto, a declaração de nulidade parcial sem redução do texto. Como princípio, o que eu vou ter? Não vincula e não gera efeito erga omnes. O que eu estou falando? Da interpretação conforme. Então, declaração de nulidade parcial sem redução do texto, como se tratando de uma técnica de decisão judicial, ela tem efeito vinculante e erga omnes. Como princípio, que é a interpretação conforme, ele não vincula e não gera efeitos erga omnes, tá? Pontos divergentes entre elas. Pontos em comuns, para a gente frisar aqui. Ambas podem ser utilizadas em caso de norma polissêmica, negativa, ou seja, com um significado amplo, né? Elas acabam restringindo as possibilidades de aplicação de determinado dispositivo e não tem qualquer alteração do texto, tá? Então, tomar cuidado que em que pese a gente fale declaração de nulidade parcial sem redução de texto ou interpretação conforme, há uma diferenciação técnica nessas nomenclaturas, tá bem? Se atentem para isso para acabar não gerando nenhum erro na eventual resolução de alguma prova, tá bem? Além disso aí, pessoal, o que também tem de interessante aqui para nós, tá? Que a declaração de nulidade sem redução de texto, ela, continuando falando das diferenças aqui, ela, a rigor, ela vai afastar um determinado sentido considerado inconstitucional e vai permitir os demais. Na interpretação conforme, ela confere um determinado sentido considerado constitucional e afasta os demais. Quer dizer que enquanto uma afasta tudo que é inconstitucional, a outra faz uma análise a contrário senso, dizendo apenas aquele que é constitucional e exclui os demais, tá? Isso quem faz é a interpretação conforme. Na declaração de nulidade parcial sem redução do texto, ela vai afastar um sentido inconstitucional, tá bom? E permitir os demais, tá? Essa distinção aqui que eu disse para vocês, essas duas últimas, ela não é utilizada pelo STF, tá bom? Ela é mais discutida por parte da doutrina, por isso que eu trouxe ela aqui separado para vocês, tá bem? O STF diz que essa declaração de nulidade parcial sem redução do texto, ela faça uma interpretação e permite as demais. Ela vai declarar a inconstitucionalidade de x, y interpretação, enquanto que a interpretação conforme, ela admite uma interpretação afastando com isso as demais, tá? Ela declara a constitucionalidade da norma da x interpretação, gerando por consequência a inconstitucionalidade das demais interpretações, tá? Isso o STF até se manifesta, tá bom? Então, se eu tenho ali, por exemplo, três normas, a norma A, a norma B e a norma C. A declaração de nulidade parcial sem redução do texto, ela vai, por exemplo, afastar a interpretação da norma A. Quando ela faz isso, ela está me dizendo que a interpretação B e C são permitidas. Já na interpretação conforme, o que ela vai fazer? Ela vai declarar a constitucionalidade da norma B, por exemplo. Então, ela está me dizendo o quê? Que a norma A e a norma C são inconstitucionais. Então, eu tenho aqui uma análise diferente, tá bom? Enquanto uma declara a inconstitucionalidade de uma norma e permite as demais, a outra declara constitucionalidade e afasta as demais. Uma interpretação inversa. Toma cuidado com isso, se for preciso, anote aí, faça pergunta, mande questionamento que a professora vai responder, tá? Então, quando se tratar de apenas uma norma, por exemplo, a norma A e a norma B, se eu tenho só duas normas,
tanto a declaração de nulidade parcial sem redução de texto como a interpretação conforme, elas vão gerar o mesmo efeito prático, porque se ela dizer assim, a norma A é inconstitucional, quer dizer que está permitindo a norma B, na declaração de nulidade parcial sem redução do texto. Se ele vem e diz aqui que é permitida a norma B, né, interpretação conforme, ora, por óbvio, ele está dizendo que a norma A é inconstitucional, não é isso? Então, quando for duas, o efeito prático vai ser o mesmo, tá bom? A questão aí é quando se tratar de normas diferentes, tá bem? Então, dentro das técnicas de decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, a gente vai falar aqui em declaração de nulidade com redução do texto total ou parcial, ou a gente vai falar aqui em declaração de nulidade parcial sem redução de texto, discutindo aí as questões a respeito de interpretação conforme também, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho a respeito da tutela de urgência ou liminar dentro do controle de constitucionalidade, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Quem gostou, se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Obrigada!